Fala aí, rapaziada. E aí, tudo beleza? Bom, galera, essa semana a gente vai ver aí sobre a última parte da matéria que vai cair na V3 aí de vocês, tá bom? Na semana passada eu fiz exercícios, né, sobre aquela introduçãozinha de conceitos básicos da geometria que a gente está relembrando. E hoje é a vez da gente relembrar dos triângulos. Como vocês estão vendo aí, a primeira coisa que a gente vai falar é sobre a condição de existência desses triângulos, tá? E galera, os triângulos, né, eu vou partir do ponto de que eu imagino que vocês já saibam o que são triângulos, pelo menos, né? Que são polígonos de 3 lados, consequentemente 3 ângulos internos também, tá? Essa parte bem básica eu imagino que vocês já saibam. A gente vai relembrar aqui algumas coisas que são muito importantes. Por quê? Porque os triângulos são os principais polígonos, tá? Porque eles são muito importantes. Eles aparecem em todos os outros polígonos, então tem características no triângulo que são bastante importantes até para o vestibular de vocês também. Beleza? Mas bom, como eu falei, existe uma condição para que esses triângulos existam, tá? Dá uma olhada, por exemplo, nesses dois segmentos aí, o vermelhinho e o azulzinho, né? Eu vou chamar o vermelhinho de A e o azulzinho de B. Perfeito. E vamos dizer aí que esses dois caras eles vão ser lado de um triângulo, tudo bem? Aonde o lado C vai ser aí o lado quando eu ligar esses dois... O terceiro lado, né, desse triângulo, quando eu ligar as duas extremidades desses dois ladinhos aí, tá? Só que esse C, para ele existir, ele vai depender aí de uma condição de existência. Como assim? Percebe que esse C ele vai ter um limite, porque pensa comigo, imagina que esse segmento A vermelho aqui esteja cada vez mais para baixo. Repara que esse segmentinho aqui, que era antes do C, ele já vai ter que aumentar um pouco para ser tocado e formar aí um triângulo, correto? Só que existe um limitante. Qual seria esse limitante? Pensa comigo, se eu for arriando cada vez mais esse segmento A, até que ele alinhe com o segmento B. A partir daqui, eu já não tenho como formar um triângulo, certo? O que a gente percebe, então? Que esse C ele tem que ser menor do que a soma do A com o B, né? Na medida que eu aumento um pouquinho esse A, aí sim esse C já passa a existir novamente, né? Ele vai ser bem grandão e tal, mas ele já passa a existir novamente. Aqui tá horrível porque a espessura do segmento que eu estou usando acaba fazendo parecer que não é um triângulo, mas isso aqui é um triângulo. Ou seja, esse C ele tem que ser um valor que seja menor do que a soma desses dois, né? Porque tem que ser menor que isso. Perfeito. Agora imagina ao contrário, vamos fechando esse segmento vermelho, ó, cada vez mais perto ali do segmento azul. Percebe que quando eu for chegando ele para perto, finge que esse segmento vermelho não está mudando de tamanho. Conforme eu vou chegando mais perto, ó, aquele segmento que antes era o C, ele não cabe mais, eu tenho que diminuir ele. Perfeito? Então, quanto mais eu puxar o vermelhinho para perto do azul, menor fica o segmento C, né? Considerando, tá, gente, que eles estão continuando do mesmo tamanho. Porque aqui, quando eu puxo, acaba mudando de tamanho. Mas a gente está considerando que estão do mesmo tamanho. Até que chega no momento que, se eu descer demais, ó, o vermelho, ó, até sumiu. Fica exatamente em cima do segmento azul. E aí passa a não existir mais triângulo, correto? Então, significa que aquele segmento C, ele tem que ser maior do que essa diferença, né? Porque, teoricamente, ó, eu estou ligando esse pontinho aqui do vermelho até esse pontinho aqui do azul. Se eu colar, ó, o vermelho no azul, para ligar esse pontinho do vermelho até esse pontinho do azul, vai ficar justamente a diferença entre o vermelho e o azul. Percebe? Ó? Fica a diferença entre o vermelho e o azul, que é justamente essa distância aqui, né? Então, o que a gente percebe com isso? Que esse nosso terceiro segmento aqui, o amarelinho, que no caso é o nosso C, ele tem que ser maior do que a diferença entre o segmento azul, que é o B, e o segmento vermelho, que é o A. Tudo bem? Ou seja, num triângulo qualquer aí, cujos lados são A, B e C, eu tenho que, resumidamente,
cada um dos seus lados tem que ser menor do que a soma dos outros dois lados. Ou seja, o A tem que ser menor do que o B mais C, o B tem que ser menor do que o A mais C e o C tem que ser menor do que o A mais B, porque caso contrário, não existiria um triângulo. Então, resumidamente, se você respeitar aí essas três condiçõezinhas, você tem, com certeza, um triângulo podendo ser formado. Alan, mas quando um triângulo não pode ser formado, por exemplo? Então, vamos lá. Se você tem aí um triângulo que está dizendo que os lados dele são 7, 5 e 2. Esse triângulo aqui é impossível de ser formado. Eu estou formando ele aqui de qualquer jeito, né? Desenhei de qualquer jeito e posso chegar e chamar 7, 5 e 2. Só que isso aqui é impossível de acontecer. Por quê? Porque eu tenho certeza que esse lado aqui, que é o 7, ele tem que ser menor do que a soma dos outros dois. Só que se eu fizer 5 mais 2, dá exatamente 7. E 7 menor do que 7, isso aqui é falso. Então, se isso aqui é falso, esse triângulo aqui é falso também. Eu não consigo, de jeito nenhum, criar um triângulo que tenha lados 7, 5 e 2. Sacaram? Já teve questão de Enem caindo essa parada aí, tá? Ok, a segunda coisa importante da gente saber sobre os triângulos é sobre suas classificações. Eu não sei se vocês lembram, mas a gente podia classificar triângulos quanto aos lados e quanto aos ângulos. Vamos começar classificando quanto aos seus lados. Primeiro, o triângulo escaleno. Um triângulo é escaleno quando todos os seus lados são diferentes. Então, esse é diferente desse, que é diferente desse. Certo? Isso é um triângulo escaleno, quando todos os lados são diferentes. A gente tem também os isósceles. E aí eu vou colocar aqui uma observação, tá? Que diz que se todos os lados de um triângulo são diferentes, todos os seus ângulos também são diferentes. Então, você tem aqui o ângulo 1, aqui você vai ter o ângulo 2 e aqui você vai ter o ângulo 3, tudo bem? Então, ele possui os três ângulos diferentes. Perfeito, mas um triângulo ele também podia ser isósceles, lembra? Quando que um triângulo era isósceles? Ele é isósceles quando ele tem dois lados iguais. Tudo bem? Então, se um triângulo possui dois lados iguais, ele é chamado de isósceles. E uma outra observaçãozinha aqui é que se ele é um triângulo isósceles, os ângulos opostos aos lados iguais também são iguais. Ó. Esse ângulozinho aqui é igual a esse, porque esse é oposto a esse lado e esse é oposto a esse lado. E esses dois lados são iguais. Então, a gente pode dizer que os ângulos opostos a lados iguais também são iguais. Assim como aqui no escaleno, todos os ângulos eram diferentes porque todos os lados eram diferentes. Então, os dois ângulos opostos a lados iguais serão iguais. E por último, e não menos importante, aliás, ele é muito importante, é o triângulo equilátero. E, naturalmente, você já lembra que o triângulo equilátero ele tem todos os lados iguais. Tudo bem? Consequentemente, assim como nos outros a gente também estava analisando isso, esse aqui vai ter todos os ângulos iguais. Afinal, todos os lados são iguais, todos os ângulos são opostos a lados iguais. Então, todos os ângulos também são iguais. E no caso do triângulo equilátero, a gente ainda sabe mais, que todos esses ângulos aqui eles são iguais a 60 graus, porque a soma dos ângulos internos do triângulo é 180. Como os três têm que ser iguais, 3 vezes 60 dá 180. Então, os três ângulos são iguais a 60 graus. Então, vamos colocar isso aqui na nossa OBS. Todos os ângulos são iguais a 60 graus. Perfeito, né? Lembramos a classificação quanto aos seus lados. Porém, a gente pode classificar os triângulos também quanto aos seus ângulos. Não sei se vocês lembram disso. Um triângulo pode ser acutângulo quando seus ângulos são todos agudos, tá? Então, todos os ângulos são agudos. Um triângulo pode ser retângulo. E, bom, ele é retângulo quando ele possui um ângulozinho reto ali, tá? Então, possui um ângulo reto, que é um ângulo de 90 graus.
E só para constar aqui como uma observação, esse triângulo aqui, ele é muito importante, porque vamos chamar seus lados aqui de A, B e C. Ele é muito importante porque existe nele o Teorema de Pitágoras, lembra? Onde o cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado é igual a hipotenusa ao quadrado. Isso aqui é muito importante, tá? O Teorema de Pitágoras. Aonde esse cara aqui é a hipotenusa e esses dois aqui são catetos. Beleza? Então tenham em mente aí o Teorema de Pitágoras, que é bastante importante. Ou ele também pode ser obtusângulo. E aí basta ter um ângulozinho obtuso aí, né? Para ser considerado obtusângulo. Então ele possui um ângulo obtuso. Lembrando que um ângulo obtuso é aquele ângulo que é maior do que 90 graus, certo? Enfim, rapaziada, com esse tópico a gente termina aí o capítulo 1 aí da sua apostila 4, que é a matéria que vai cair na AV3 aí de vocês, certo? Então, enfim, estou aberto a qualquer dúvidas que você possa ter. Pode me mandar pelo WhatsApp, ou pelo Instagram, ou por aqui mesmo, tudo bem? Sintam-se à vontade. Tamo junto, tô aí para ajudar vocês no que for. E é isso, galera. Um beijinho e até semana que vem.